Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei e eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Mestre, fazei e eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor. Olá, muito boa noite a todos. Estamos aqui de regressos. Já agradecemos de logo ao convite simpático de Celso Seara, e através de Celso Seara eu abraço todos da casa Tio Ormindo, Centro Espírita Tio Ormindo, todos os seus trabalhadores, sua diretoria e todos os seus frequentadores. Hoje, sábado, dia 5 de fevereiro de 2022, do ano bom de 2022, estamos aqui de regresso a casa, ainda nesse formato online, agora às 20h30, para examinar o tema do Carnaval sobre a palestra Carnaval e Espiritualidade. Então, estamos aqui com muita satisfação para tratar desse tema, que é um tema espinhoso. Estamos falando da cidade do Salvador, que é uma cidade que tem uma tradição cultural muito forte para o Carnaval, uma cidade que realiza um dos maiores carnavais do mundo, se não o maior, segundo os dados, cidade que abriga uma tradição, um formato específico, uma cidade que é exportadora do modelo de festa, né? Então, e agora, como estamos no mês de fevereiro, o mês de fevereiro é o mês onde tradicionalmente se realiza a festa do Carnaval. Carnaval, como todos sabem, é uma festa que não tem uma data fixa no calendário, ela está sujeita ao calendário cristão, embora seja uma festa pagã. Ela acontece sempre 7 semanas antes da Páscoa, né? Que ocorre numa data específica determinada pela Lua. Então, em função disso, ocorre o Carnaval. E geralmente ele ocorre no mês de fevereiro. Como estamos no mês de fevereiro, é um mês indicado, propício para que venhamos a examinar essa festa do ponto de vista da influência espiritual, a visão do mundo espiritual. Então, estaremos aqui com vocês hoje, nesse bate-papo, examinando o tema do Carnaval.
Então, para iniciar os nossos trabalhos, vamos buscar oração, mentalizar o Divino Mestre Jesus, braços abertos, sorriso largo, compassivo, olhar magnético, a nos convidar a seu abraço paternal. Doce Rabi da Galileia, abençoa os trabalhos que agora se iniciam, essa exposição doutrinária que reúne os nossos filhos sobre a tutela e orientação da doutrina espírita, o Consolador prometido. Ilumina os nossos trabalhos, abra as nossas mentes, permita que sejamos intermédio da espiritualidade do mundo maior e da mentoria espiritual desta casa, para que possamos conduzir aos corações o entendimento, o esclarecimento e o consolo que é a missão do Espiritismo. Abençoa cada casa, cada lar conectado em sintonia com este momento, com esse círculo de oração. Que a falange de Maria de Nazaré, os espíritos protetores, se com todos, em nome do Divino Mestre Jesus. Assim sendo, abençoa a nossa noite de estudos. Que assim seja. Bom, meus queridos, então, para tratar do tema Carnaval e espiritualidade, nós preparamos para vocês um roteiro que eu gostaria de começar esse roteiro falando de imediato um pouco da história. Antes disso, eu preciso vamos recapitular a questão 459 do Livro dos Espíritos. Na questão 459, Allan Kardec vai estabelecer uma pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e nos nossos atos? Questão 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Respostas dos espíritos: muito mais do que imaginais. Influem de tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, esta é a informação que Kardec nos traz na questão 459 do Livro dos Espíritos. Através dessa questão, sabemos que estamos o tempo todo cercados por espíritos e muitas vezes influenciado por eles. Uma outra fonte é o apóstolo Paulo, nas suas cartas paulinas. Ele vai dizer que estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Perfeito? Então, isso confirma Kardec. Bom, mas eu gostaria de iniciar os nossos trabalhos fazendo uma outra pergunta sobre esta. Baseado nessa, faremos uma outra pergunta. Inclusive, uma pergunta retórica que estaremos respondendo ao longo dos trabalhos da noite. Pergunta: se somos frequentemente influenciados em nossos pensamentos e escolhas pelos espíritos, existem no âmbito coletivo período em que estamos mais expostos à influenciação dos espíritos trevosos? E aí, meus queridos, será que existe períodos, momentos em que o assédio da espiritualidade do astral inferior é mais forte sobre nós, os encarnados? E a resposta é sim, o Carnaval é uma dessas datas, né? É uma data em que ocorre um grande volume de assédio dos espíritos ligados às falanges do mal, ao submundo da espiritualidade. Bom, então ao longo da palestra de hoje nós vamos entender como é que isso se dá à luz da literatura espírita. Antes disso, é necessário fazer uma digressão histórica. Nós
precisamos entender do ponto de vista histórico quais as origens, quais os primórdios dessa festa chamada Carnaval, onde nasceu, como se deu. A mais remota informação que a história nos dá em relação à festa do Carnaval vem de uma festa chamada Sacéia, ou as Sacéias, que ocorria na Babilônia do ano... na Babilônia, que ela foi um período bastante largo, de mais de 1000 anos, mas a Babilônia foi até o ano 600 a.C., né? Então, na Babilônia existia uma festa, que era uma festa do equinócio, óbvio que equinócio no hemisfério norte, que era celebrada a chegada da primavera, e se realizava uma festividade anual chamada Sacéia, onde se escolhia um prisioneiro que durante 5 dias passava a experimentar todas as regalias e mordomias do rei. Comia e bebia o mesmo que o rei, usava os aposentos do rei, ou seja, levava uma vida de rei, né? Então, aí os queridos amigos já devem estar imaginando, nossa, que bacana, que sorte deste prisioneiro, né? Não. Nada é de graça, né? Então, o que acontece? Ao final da Sacéia, esse prisioneiro, ele era chicoteado, né? Enforcado e empalado. Ou seja, este prisioneiro, ele de cara já tinha uma sentença de morte. O prisioneiro que fosse escolhido para tal benesse já sabia que para ele era uma pena de morte. Mas essa primeira festa, ela vai nos trazer algumas coisas que perduram até os dias atuais. Então era uma festa que se caracterizava pela inversão dos papéis, coisa que está presente no Carnaval nos dias de hoje, né? A inversão de papel social, a inversão de a pessoa que é sisuda, pessoa que ao longo do ano passa todo o tempo parecendo... No Carnaval, elas entram no deboche, se transforma. Vamos abordar um pouco mais isso adiante. Então, a inversão de papéis é o primeiro elemento que a gente tem aí remanescente da Sacéia, da primeira referência que temos de festa de Carnaval. Uma outra questão era a suspensão das regras de comportamento. Então, havia muita licenciosidade, né? Então, não havia julgo social, civil, sobre o comportamento de ninguém, tudo era liberado, né? E isso acontece até os dias de hoje, essa ideia perdura até os dias de hoje. Veja que estamos falando de 600 anos antes de Cristo. Se Cristo esteve na Terra 2000 anos, então nós temos aí 2600 anos, no mínimo, de atavismo com essas tradições. Bom, as Sacéias, depois ela seguiu a tradição, ela alcançou o Egito, a Grécia, Roma, e em Roma ela vai ter, Grécia ela teve um esplendor muito grande, mas é em Roma realmente que ela toma um rumo ainda maior, né? Em Roma nós vamos ter três festas que são tributárias das Sacéias, ou seja, que têm origem nas Sacéias, mas que essas 3 festas, elas, embora sejam identificadas separadamente, elas se completam, né? A primeira festa que a gente tem registro em Roma, um detalhe, elas, embora sejam festas pouco diferentes, elas acabam convivendo juntamente, né? No mesmo ano você tinha as 3 festas, e às vezes numa festa só reunia as 3. A primeira festa registrada em Roma é a Lupercalia. Era uma festa da fertilidade que ocorria no mês de fevereiro, ou seja, ocorria na Februa, que era o nome dado ao mês de fevereiro. Vejam que no idioma inglês, February é o nome que se fala para o mês de fevereiro. Desculpa a pronúncia, né? Mas February é o mês de fevereiro. E veja que está mais próximo ao Februa da tradição romana. Dessa festa,
as pessoas saíam pelas ruas vestidas apenas com peles de animais. Daí o nome Lupercalia, né? Lupercalia traz o nome lupino, lupino que tem a ver com lobo, né? Roupas de lobo, ocultando às vezes o rosto, e com a identidade semi-oculta havia muita licenciosidade, regadas a muito vinho, muitas libações alcoólicas. Então essa era a Lupercalia. Depois temos ainda, convivendo com a Lupercalia, as festas chamadas bacanais. É aí que tem origem o nome bacanal, né? Era uma festa dedicada ao deus romano do vinho e dos prazeres. Baco, o deus do vinho, o deus dos prazeres. Daí, Baco, bacanal. Na mitologia grega, o deus era o deus Dionísio. Então, como sabem, nós temos algumas pequenas diferenças entre a mitologia grega e a mitologia romana. A mitologia grega, nas mãos do romano, ela sofreu algumas pequenas modificações. Uma delas é essa: o deus chamado Dionísio, que era o deus do vinho, passa a ser o deus Baco, o deus do vinho, né? E o deus digamos assim, da extroversão, o deus da brincadeira, né? Bom, nessas festas chamadas bacanais, essas festas não eram necessariamente anuais. Elas ocorriam, por exemplo, um patrício romano, ele resolvia dar uma festa por algum motivo, né? Chegada de alguém importante, que queria dar uma festa. Geralmente, o modelo da festa que ele adotava seriam as bacanais. Nas bacanais, as sacerdotisas de Baco, que eram as chamadas bacantes, elas usavam peles de feras daquelas feras africanas, né? Leões, tigres, leopardos, que esses animais eram muito traficados na época de Roma. Às vezes urso também, mas era mais os animais africanos, as feras africanas, né? E faziam evoluções, essas bacantes, as sacerdotisas bacantes, elas faziam evoluções de danças sensuais, enquanto iam se despindo aos poucos, se despindo das peles de animais, e ao final desembocavam em orgias bem ao gosto romano. Depois nós temos as Saturnais. As Saturnais era uma festa que misturava um pouco das duas primeiras, da Lupercalia e dos bacanais. Uma pequena diferença das Saturnais é que as bacanais eram uma festa, digamos assim, mais indoor, ela ocorria mais internamente, nos grandes palácios, nas grandes casas dos grandes romanos. As Saturnais, ela tomava a cidade toda, né? Eram festividades que tomavam a cidade toda, inclusive as ruas, né? Então ela era uma festa anual dedicada a Saturno, né? O deus Saturno, que é o deus da fertilidade. Todas essas festas, elas têm essa conotação de festa para o período de fertilidade que está por vir, então sempre no final do inverno, né? E essas festas incorporavam tanto aspectos da Lupercalia como aspectos das bacanais, né? Nas Saturnais, aí retoma um detalhe importante: nas Saturnais, os escravos eram liberados de seus senhores e ocorria a chamada troca de papéis, onde os senhores é que passavam a servir os escravos, ou seja, escravos tinham dia de senhor. Então os escravos acabavam naqueles dias dessas festas gozando boa vida de prazeres, bebida e outras coisas bem ao gosto romano. Um detalhe importante, e aqui também é usado, imolado, vamos dizer assim, um ser humano, que era geralmente o ápice da festa. Muitos cristãos daquele tempo foram utilizados como tochas vivas, foram utilizados como repastos das feras, como espetáculo de encerramento dessas festas, né? Então não eram necessariamente os escravos, então
mas geralmente era alguém da ralé ou algum pária da sociedade romana que eles utilizavam para fazer esse espetáculo horrendo. Então a festa tomava as ruas, onde se criava um detalhe importante, nas Saturnais eles criavam um modelo de um carro alegórico que saía pelas ruas. Nesse carro alegórico subiam a sociedade romana, homens, mulheres, todos nus, né? Com as suas fantasias, com seus delírios, andando pelas ruas de Roma, né? Então nós temos aí o primeiro carro alegórico, mais ou menos esse carro alegórico do modelo carnaval que conhecemos aí no Rio de Janeiro. Olha só as origens das coisas, né? Esse carro alegórico, ele tinha um formato de barco, de navio, alguma coisa assim, de alguma embarcação naval, né? E por isso o nome desse carro alegórico era Carrum Navales. E alguns historiadores afirmam que é daí a origem do nome carnaval. Carro Navales, carnaval. Percebem? Então, essa é a história mais primitiva que temos no carnaval, né? Houve uma mudança nesse modelo a partir do advento da Igreja Católica Apostólica Romana. Disse que a igreja simplesmente incorporou isso, adaptou isso. O processo não foi tão simples assim. Na verdade, houve resistência por parte da igreja recém-fundada, Igreja Católica, tanto que no Concílio Vaticano de Nicéia, no primeiro concílio de Nicéia, houve um grande debate para que se extinguisse essa tradição pagã, que fosse eliminada, mas era uma festa que tinha uma influência social, política muito forte. E em função disso, acabaram tendo realmente que adaptar. E nessa adaptação, eles tiveram cuidado de que ela não ocorresse no período da Páscoa, né? Que ela não coincidisse com a chamada Quaresma. Quaresma, esse período de 40 dias, onde as pessoas devem jejuar, não comer carne, se abter dos prazeres da carne, inclusive sexual. Então, em função disso aí, esse período do carnaval fica antes desse período que vai entrar num período exigido pela igreja, que seria um período de recolhimento, de oração, de reflexão. E isso acabou tendo um impacto até mais forte ainda nas festas, né? Porque as pessoas, antevendo que viriam 40 dias de suspensão de todos os prazeres, da ingestão de carne, da ingestão de bebida alcoólica, e essas outras aberrações mais, que não há necessidade de comentar, em função disso, se usar uma expressão bem baiana, eles enfiavam o pé na jaca, dando uma conotação ainda mais grave, mais exótica para o carnaval, né? Outro aspecto é que, como eles iam entrar num período de 40 dias que não podiam comer carne, então havia a necessidade de se consumir toda a carne. Lembre-se, nesse período não tinha geladeira, ainda não tinham descoberto o caminho das Índias para trazer a pimenta para conservar as carnes, então eles precisavam, já estava entrando primavera, verão, então calor, não tinham como guardar carne, então eles tinham que consumir essa carne. Então era um festival de carne para tudo quanto era lado, exatamente porque se não consumisse naquele período ia se perder. Outro aspecto é com referência também à questão moral, né? Veja, na cabeça do indivíduo daquele tempo, se ele, na verdade, ele podia, com aquela ideia que a Igreja Católica trouxe, que se você confessar os seus pecados, fazer penitência, então você está livre dos seus pecados. Com essa ideia, as pessoas se esbaldavam em todos os setores todos os pecados capitais, digamos assim, durante o carnaval, que logo em seguida viria a Quaresma. Nesses 40 dias eles iam realmente fazer o recolhimento deles, as orações dele, iriam se purificar e estariam livres. Então isso, de certa forma, ela potencializava, era um catalisador dessa primeira fase. Então, meus queridos, era necessário fazer essa digressão histórica, tá?
Ainda falando um pouco sobre essa questão do carnaval, então além da expressão carro-navales, que seria o carro naval, que segundo alguns historiadores dá nome ao carnaval, ainda nós temos duas outras, tem carnes levare, leva carne, carnes levare, seria carne livre, retirar a carne, estar livre da carne, também é um nome que muitos historiadores dizem que é esse o nome que dá origem à palavra, à expressão carnaval. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Sexo e Obsessão, ele vai nos dizer que a origem disso é da expressão carne nada vale, carnaval. E segundo Manuel Filomeno de Miranda, é a necessidade psicológica do homem de se libertar de suas tensões, de seus recalques. Então, aí vive essa experiência exótica, como se fosse um hiato de tempo nesse período, né? Bom, é importante também fazer uma referência sobre a expressão Rei Momo, né? Até hoje nós temos a figura do Rei Momo, que funciona como se fosse um animador de festa de carnaval. Então, por isso, muitos falam da folia de Momo, do reinado de Momo. Mas quem teria sido Momo? Bom, também na mitologia romana, Momo teria sido um deus, né, o chamado deus Momo, que era o deus da zombaria, o deus do sarcasmo, o deus do delírio, que teria sido expulso do Olimpo e que deambulava, e depois de expulso, passou a deambular pelo mundo, influenciando os espíritos zombeteiros e desocupados. Mas que ele tinha, embora ele passasse o ano todo influenciando, ele tinha o seu período de reinado, que era exatamente o período do carnaval. Então, no período medieval, o Rei Momo tem uma figura interessante, desenhos históricos mostram um Rei Momo vestido semelhante a um rei, mas também parecido com Pierrot, alguma mistura disso. E ele trazia numa mão uma máscara, a máscara de argila, né? Argila cozida, assada, como preferem, né? Uma de barro. Então essa máscara que depois em Veneza ela volta a ser uma coqueluche, e numa mão a máscara, na outra mão um boneco qualquer. Então, esses dois modelos, a máscara e o boneco, é muito significativo para compreender a influência espiritual dos espíritos no período de Momo, né? Máscaras, nós conhecemos o conceito de máscaras e personas no movimento espírita, que explica exatamente essa capacidade que nós, seres humanos, temos de escamotear, de camuflar, de fingir, de omitir a nossa verdadeira realidade, né? Então, socialmente, botamos uma cara de pessoas sérias, comprometidas, etc., né? Quando, no fundo, aquilo que vibra em nosso íntimo é um outro indivíduo, é uma outra pessoa. Muitas vezes, diante de determinadas situações, nós nos colocamos ao lado do bom senso, mas no fundo, a gente já sabe que vai trabalhar para fazer exatamente o contrário. E por aí vai. Então são as máscaras, e no carnaval é quando caem essas máscaras. Ela está na mão de Momo, do Rei Momo. Então ele sequestrou a máscara, as pessoas vão viver seus momentos, né? E o boneco vem dessa manipulação, como nós, sendo seres humanos, manipulado pelo Rei Momo. Agora, vocês são bonecos na minha mão e eu vou manipular vocês, e vocês vão fazer a festa do jeito que eu quero, né? Viver a festa do jeito que eu quero. Então, basicamente essa é a simbologia para que nós compreendamos, tá? Ao final, se der tempo, a gente ainda fala da bibliografia que usamos para fazer essa palestra. Bom, mas uma coisa importante que a gente precisa, assim, antes de entrar mais profundamente na influenciação espiritual, é a questão o que é o carnaval em si, né? Nós aqui não viemos com intenção puritana, moralista, victoriana, querendo impor
Não, nada disso. Nós também já pulamos nossos carnavais, já ganhamos dinheiro no carnaval, já tivemos negócios no carnaval, então, durante o carnaval, pelo carnaval. Então, trabalho com eletrônica, já fiz controle de acesso de camarotes, de ensaio do araqueta, um monte de coisa. Então, já ganhei meu dinheiro no carnaval, então não existe aqui falso moralismo, tá? Então, o carnaval o que é? O carnaval é um período de maior alegria e extroversão coletiva. Não existe na humanidade período assim tão forte de extroversão. Aqui no Nordeste nós temos uma festa muito marcante de extroversão, de alegria, mas não é quando mudam os papéis. Tudo bem, tem a brincadeira de você se fantasiar de caipira, alguma coisa assim, mas não tem mudança de papel. As pessoas continuam com o seu cuidado social, com o seu verniz social, né? No carnaval não. No carnaval a extroversão ela é completa, né? Então o carnaval é um período de uma alegria contagiante. Não tem como negar a alegria contagiante que se vive durante o período do carnaval. Bom, como eu falei, é um hiato de tempo, é um período em que a grande maioria das pessoas sente-se libertas do jugo e do controle social. Então, tudo é permitido, tudo é liberado, qualquer bobagem que eu fizer, qualquer excesso que eu cometer, era carnaval, era brincadeira, não leva a sério, né? Daí muitos homens gostam de brincar vestido de mulher e por aí vai, né? Então, para uns, funciona como se fosse uma carta de alforria moral, que embora ela seja intrínseca, ela não é clara, mas ela está intrínseca, eles consideram como que obrigatória e indiscutível, e que deve ser fruído com todo vigor e intensidade até a última gota, né? Então tem pessoas que, não, carnaval é meu carnaval. Mulher tem que respeitar, se for mulher, o marido ou a família tem que respeitar, o dia fico com os meus filhos, eu vou pro carnaval e... né, tem muita gente que tem exatamente essa pegada. Para outros é um dia de vigília, de serenidade, como os demais dias do ano, embora também gostem de brincar, se permitam dançar, se permitam confraternizar e se contagiar com a alegria do carnaval, né? Alguns outros aproveitam para explorar o lado econômico da festa. Tem um amigo nosso que participa do trabalho do Mingau, que é fornecedor do Mingau, que a gente distribui para os moradores de rua, e ele, todo carnaval, ele, além da família toda, botar a família toda trabalhando para ele, ele também contrata pessoas e ele, todo o circuito do carnaval, ele está lá vendendo o mingauzinho dele. É o período onde ele consegue ter a maior rentabilidade no negócio dele. Então existem muitas pessoas que vivem economicamente da festa, né? E existem outros que aproveitam para se recolher em família e espiritualmente. Ou seja, por que eu enumerei isso aí? Se a gente for olhar direitinho, tem mais, mas só para entender. Nesses dias a gente vai observar que são dias onde melhor se vê a força da lei de sintonia, por causa da sua dimensão coletiva. Na dimensão coletiva a gente vê a lei de sintonia. Então quem gosta vai para a avenida, vai para a folia. Quem prefere se recolher vai na outra direção. É o que eu costumo sempre falar, né? Salvador é a cidade mais gostosa do mundo durante o São João, porque todo mundo vai para o interior. As estradas, as rodovias, fica tudo, as pequenas cidades ficam apinhadas de gente. Salvador fica uma maravilha. Restaurantes vazios, tem fila para nada, o trânsito uma beleza. E no carnaval é o inverso. No carnaval, o interior é uma maravilha porque vem todo mundo pular carnaval na capital, né? Tanto é que Feira de Santana, que inclusive lembra da máscara, as chamadas micaretas, elas tiveram que acontecer em Feira de Santana porque elas não conseguiam competir com o Carnaval de Salvador. Então, durante o Carnaval de Salvador, eles tinham o carnaval deles, mas não tinha festa. Aí depois escolhi uma outra data para fazer a festa, e aí surgiu as festas das mil caretas. E aí, por corruptela, o nome micareta, né? Bom, então é isso. Não precisamos ter essa compreensão sobre esse aspecto do carnaval. No livro Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda com Divaldo Franco, ele é um livro que vai trazer
para nós uma série de informações sobre a influência espiritual, mas também temos Entre Dois Mundos, o livro Mensagens sobre o Carnaval, que é de Emmanuel com Chico, Nas Fronteiras da Loucura, Sexo e Obsessão, Entre Dois Mundos, e No Mundo Maior, que é de André Luiz e Chico Xavier. Essas são as referências que nós estamos trabalhando, e no livro Nas Fronteiras da Loucura, vai mostrar atividades de socorro a encarnados e desencarnados desenvolvidos por uma grande equipe espiritual sob o comando do Dr. Bezerra de Menezes, nos dias do Carnaval de 1982, na cidade do Rio de Janeiro. Então veja, Caravana de Socorro Espiritual, 1982, no Rio de Janeiro, e aí Manuel Filomeno de Miranda vai descrever o que eu vou estar lendo aqui para vocês na sequência. Veja, Manuel Filomeno vai nos descrever o seguinte. Na página 52, ele vai falar: expressiva faixa da humanidade terrena transita entre os limites do instinto e os pródromos da razão, mais sequiosos de sensações do que ansiosos pelas emoções superiores. Na condição atual que se permitem, nesses dias de carnaval, os excessos que reprimem durante todo o ano, sintonizando com entidades que lhes são afins. É de lamentar, porém, que muitos que se apresentam nos dias normais como os discípulos de Jesus se entregam a essa festa. Vai completar: neste período de carnaval instalam-se lamentáveis obsessões coletivas que entorpecem multidões, dizimam a existência, alucinam valiosos indivíduos que estariam vinculados a projetos dignificadores. Nós temos algumas referências bastante fortes sobre isso aí. Por exemplo, no livro Entre Dois Mundos, tem uma descrição que diz o seguinte: em face dos desconcertos emocionais que os exageros festivos produzem nas criaturas menos cautelosas, no carnaval há uma verdadeira infestação espiritual perturbadora da sociedade terrestre, quando legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos são atraídos e sintonizam com as mentes desarvoradas em plena folia. Então, meus queridos, veja, observem, tem aquela música famosa de Caetano Veloso, que ela diz o seguinte, né? Tem um trecho, o refrão da música fala o seguinte: atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, né? Quando a gente analisa esse aspecto sobre à luz das informações que nos chegam no mundo espiritual, com essas descrições trazidas por Manuel Filomeno de Miranda no Carnaval de 1982, lá no Rio de Janeiro, nós vamos entender e vamos ter que ressignificar essa música. Então, ressignificando ela à luz dessas informações, nós poderíamos dizer o seguinte, parafraseando, né? Atrás do trio elétrico, quem mais vai é quem já morreu. Porque a quantidade de espíritos é muito grande, né? No livro Nas Fronteiras da Loucura, alguém faz a pergunta ao mentor, né, e registrada por Manuel Filomeno, e o mentor, de onde vem a inspiração fantasiosa? Então, observando aquelas fantasias de roupa do Rio de Janeiro, mas também as demais fantasias sexuais de toda a natureza, aquele turbilhão na cabeça dos foliões, e alguém pergunta de onde vem a inspiração para isso. E veja, muitos fantasiados haviam obtido inspiração para suas expressões grotescas em visitas a regiões inferiores do além, onde encontravam larga cópia de enfermidades e fantasias de horror. Então vejam, meus queridos, neste livro Sexo e Obsessão, nós vamos encontrar no capítulo, tem dois capítulos interessantes. O capítulo 3 de Sexo e Obsessão, ele vai falar a comunidade da perversão moral, que depois fala novamente dessa mesma comunidade no capítulo 11, quando fala do retorno à cidade pervertida.
A descrição feita neste livro de Manuel Filomeno é uma cidade, a cidade inclusive dominada, chefiada pelo Marquês de Sades, que neste livro vai marcar o resgate desse espírito, né? É um espírito comprometido, da palavra do Marquês de Sades que vem a expressão sadomasoquista. Ele teria vivido na França, século 17, mais ou menos, e fez horrores. Toda a natureza de aberração no campo sexual, ele deu vazão a isso aí, né? Então, inclusive, o livro relata o drama de um padre pedófilo que sofre influenciação por coisas que ele havia praticado no passado em relação a esse tema, né? Enfim, a descrição que esses capítulos fazem sobre essa comunidade, essa cidade, é incrível, porque é exatamente o que nós encontramos no Carnaval. E veja, essas festas acontecem todas as noites nesse baixo umbral. Todas as noites. E muitos espíritos encarnados, no descanso corporal, em desdobramento, vão para estas cidades, para esses lugares onde vão viver suas experiências no astral. E de lá é que eles trazem essas informações, esses conhecimentos, essas intuições para a realização do Carnaval como está. Neste mesmo livro, Sexo e Obsessão, lá no pós-fácil, no finalzinho do livro, tem um texto intitulado A Cidade Estranha. Ela é uma psicografia de Chico, parece que de 1931, de Chico com Emmanuel, que Emmanuel pega Chico e leva para uma cidade onde está acontecendo, cidade no baixo umbral, né, no baixo astral espiritual, né, submundo espiritual, onde existe uma cidade com todo tipo de perversão, de características. E é interessante que isso, 1931, depois vai se reconhecer todos esses elementos, essas coisas ocorrendo no Carnaval. E uma coisa interessante é que Emmanuel vai dizer, já existia televisão, vai dizer que isso vai ser muito potencializado pela televisão, pelo cinema e por revistas, né? Revistas pornográficas, coisas que naquele período da história era tabu, nunca se imaginaria esse tipo de conteúdo sendo vendido, exposto e mostrado livremente. O que nós temos hoje de conteúdo, por exemplo, na internet, é uma coisa absurda nesse tema, né? Então, isso mereceria até um outro tema, né? As pessoas que ficam consumindo esse tipo de conteúdo, elas não sabem o quanto estão se comprometendo, né? Mas esse é um outro tema, é um outro assunto. Enfim, então, esse livro, Sexo e Obsessão, mostra a ida desses espíritos encarnados, até esse baixo umbral, onde convivem, se revestelam lá. E aí isso explica muito esse frisson do Carnaval, que o pessoal já começa a gastar dinheiro, poupar dinheiro, comprar fantasia, investir no Carnaval 3, 4, 5, 6 meses antes. Aqui em Salvador, por exemplo, os carnavais de Salvador, alguns blocos, não vou citar nome, né, mas alguns blocos famosos, de bandas famosas, quando termina o Carnaval de um ano, ele já esgotou todos os abadás do ano seguinte. Existem 3 blocos que isso é tradição isso aí, né? Então, para ver como é que funciona o processo, né? Então, veja como essa festa ela é influenciada. Ainda lá no livro Nas Fronteiras da Loucura, ainda sobre aquela pergunta de onde vem a inspiração fantasiosa, tem uma outra informação interessante que diz o seguinte: a grande concentração mental de milhões de pessoas na fúria carnavalesca, irradiações dos que participavam ativamente enlouquecidos e dos que, por qualquer razão, se sentiam impedidos, afetava para piorar a imensa área de trevas ao tempo que esta influenciava os seus mantenedores. Olha, esse trecho fala de simbiose, uma retroestimulação.
né? Os mantenedores são os espíritos que estão ali criando o ambiente, influenciando os sentimentos, as vibrações dessas pessoas que já estão com vibração baixa e que, por consequência, atraem a influenciação desses espíritos, ou seja, simbiose. Mas olha o detalhe: espíritos encarnados que por algum motivo não puderam ir para a folia, ou porque estavam com alguma doença, ou porque a mulher não deixou, ou porque o marido não deixou, porque tinha que cuidar de filho, ou porque teve que trabalhar, ou porque não tinha dinheiro, ou qualquer outro motivo, ficava de lá lamentando e irradiando um pensamento que piorava essa psicosfera, essa concentração mental que afetava toda a psicosfera e afetava toda a humanidade. O clima carregado que a gente sente depois de um carnaval, ele mostra para nós como é até dissipar esse miasma, essas formas de pensamento, é muito complicado. Lembram-se lá daquela pergunta que nós fizemos no início da nossa abordagem? Se somos frequentemente influenciados em nossos pensamentos e escolhas pelos espíritos, existem no âmbito coletivo períodos em que estamos mais expostos à influenciação dos espíritos trevosos? Então, no livro Sexo e Obsessão, no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, veja o que vai dizer o mentor Spinelli. Ele falando sobre a pandemia, veja o que ele vai falar. Neste momento de provações coletivas e testemunhos programados pela vida, se referindo à pandemia, abrem-se os portões das regiões espirituais de sombra e de dor, onde os grandes sofrimentos lapidam os espíritos desacisados que agora volvem à terra e se entregam a vinganças infundadas, a perseguições dilaceradoras e estimulam crimes e condutas perversas. Livro No Rumo do Mundo de Regeneração, página 54. Ou seja, a tal nuvem de testemunha descrita pelo apóstolo Paulo, agora ela se torna ainda mais densa, maior. Aquela influenciação que tem dos espíritos que vem em massa para o período do carnaval, descritas por Bezerra de Menezes, no livro de Sexo e Obsessão e Nas Fronteiras da Loucura, quer dizer que agora, neste momento da transição planetária, nesse momento da pandemia, eles estão vindo em massa muito maior. Por quê? Porque está ocorrendo a grande urbanização, a limpeza nos umbrais, nos submundos da psicosfera da Terra. Então, os líderes, os mandatários dessas regiões de dor e sofrimento, esgotou o tempo deles, eles já estão sendo recolhidos, né? Aqueles que ainda é possível colocá-los para reencarnação, estão sendo encaminhados para reencarnação, mas a maioria está sendo já recambiado para outra orbe. Então foram abertos os portões desses umbrais, e para onde eles vão? Alguns estão reencarnando, outros já estão sendo remanejados para outras orbes, e uma grande massa está vindo conviver conosco. A base dessas informações do mentor Spinelli, nós vamos compreender o quão grave é esse momento em termos de influência. Então, o mentor Spinelli nos dá conta do quão grave é esse momento da humanidade, ou seja, se já existia influência espiritual natural pelos obsessores ou pelos espíritos vadios que deambulavam, agora a taxa de concentração deles aumentou absurdamente, porque foram abertos os portões dos umbrais. Tem mais uma informação trazida aqui por Spinelli. Ele vai dizer o seguinte: cruéis obsessões que não puderam realizar antes. Por que não puderam realizar antes? Porque estavam presos, confinados nas enxovias dos umbrais, estavam sob o jugo de grandes potestades do baixo astral e não podiam se retirar de lá. Agora essas
potestades foi dado o ultimato de prazo, esgotou-se o prazo de muitas dessas potestades, que estão sendo aqueles que ainda podem ser reencarnados, estão sendo reencarnados, mas muitos já estão sendo recambiados para outras orbes, né? Como nos explica o livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Então, antes eles não estavam lá, não podiam fazer mal a ninguém, né? Só nos períodos de carnavais que eram liberados e acabavam tendo que retornar. Agora não. Agora os portões foram abertos. Então, olha o que diz Spinelli aqui. Cruéis obsessões que não puderam realizar antes, agora se utilizam do mundo em desorganização por causa da pandemia, para que seja piorada a situação psíquica dos seres humanos e prossigam sob as suas injunções penosas em processo de depauperamento das energias e desencanto das existências. Essa parte de desencanto, leia-se como consequência suicídio. Nós já tivemos uma leva de suicídio muito grande durante a pandemia e a tendência é que isso aumente, segundo o Manuel Filomeno de Miranda, né? Estejamos atentos a todas as pessoas que nós amamos e aquelas que nós possamos observar. Eu quero aqui deixar o número do CVV, Centro de Valorização da Vida, que atende a ligações pelo número 188, tá? Tem sempre um plantonista para atender pessoas com ideias suicidas. CVV 188, né? Então nós podemos, eles estão preparados para conversar, para ajudar, para escutar, principalmente escutar esses irmãos, né? Então veja que interessante, aquela nuvem de testemunhas de Paulo, agora ela está quintuplicada, e está vindo espíritos da pior espécie. Então não é só os nossos obsessores, aqueles obsessores que a gente ainda não resolveu as questões com eles, não é só eles, agora está vindo uma enxurrada de espírito, mas obviamente continua valendo aquilo que é do conhecimento de todos, né? Esses espíritos só podem exercer influência sobre nós se nós dermos sintonia, tudo a lei da sintonia. Se nós estivermos com o pensamento depurado, oxigenado com boas coisas, com boa leitura, consumindo material de boa qualidade, como histórias, livros, filmes, né? A nossa vida, elas estiverem, as nossas práticas sociais, familiares, estejam dentro do Evangelho do Cristo, nós estaremos tranquilos, principalmente Evangelho no lar. Porque vejam, gente, se esses espíritos estão deambulando por aí, eles vão ter, todo mundo quer morada. É óbvio que os espíritos também querem o cantinho dela. Então como é que está a psicosfera da sua casa? Você tem feito o Evangelho no lar? Você tem orado regularmente, né? É importante você se preocupar com isso, porque senão vão fazer morada na sua casa. Vão fazer morada na sua casa. Estão todos por aí buscando alguém para se fazer sintonia. Vejamos que tipo de influência podem ocorrer nesse período. No livro Nas Fronteiras da Loucura, o Manuel Filomeno de Miranda ele faz uma descrição de 10 situações que ocorrem em função de 8 situações que ocorrem nessa influenciação espiritual. Ou seja, a influência dessa população invisível que vem do baixo astral. A população invisível ao olhar humano era acentuadamente maior que a dos encarnados. Aí ele já está falando em relação à festa do carnaval. Então esses espíritos estão observando toda aquela atmosfera do carnaval de 1982 da cidade do Rio de Janeiro, e eles fazem esses apontamentos. Disputavam entre si a vampirização das vítimas encarnadas que eram telecomandadas. Percebe bem? Sintonia, deu sintonia, né? Você tiver com um pensamento elevado, ele não consegue sintonizar com você. Você vai conseguir sintonizar com quem? Com o seu anjo guardião, mentor espiritual, os trabalhadores da luz, né? Mas se a sua sintonia estiver baixa, se a sua sintonia estiver na direção desses indivíduos, né, desses irmãos espirituais que estão ainda em seus processos de loucura, eles vão te telecomandar, eles vão nos telecomandar. A terceira informação que nos trazem
estimulavam a sensibilidade e as libações alcoólicas de que participavam. Quando essa expressão sensibilidade de toda a natureza. Veja que o carnaval sempre, lá desde as sacéias, eles têm uma conotação, o carnaval tem uma conotação sexual. Então, quando se fala de sensibilidade, esse campo é um campo de vazão total. 4. Ingeriam drogas utilizando-se dos compassos no corpo físico. Né? Em relação ao alcoolismo, costuma-se dizer sempre que muitas vezes a pessoa que bebe inveteradamente, ele é copo do obsessor. E isso agora passou a acontecer em todos os tipos de drogas, de uso, né? Ou seja, já temos uma massa muito grande de pessoas que desencarnaram desde a Revolução de Woodstock. Muitos espíritos desencarnaram por overdose e eles precisam retornar ao plano físico encontrando alguém que lhes alimente esse vício, né? Então, veja quanto é grave essa questão da influenciação. Item 5, eles nos informam que se interligavam a desmandos e orgias lamentáveis. Uns magotes desenfreados atacavam os burlescos transeuntes, transmitindo-lhes induções nefastas. Percebem que o clima, a psicosfera do carnaval, ela, mesmo aquelas pessoas mais centradas, dá aquele ar de tudo pode, tudo é possível, sempre com as ideias mais exóticas, eufemisticamente falando, né? A influenciação espiritual. Dava início, assim, a processos nefandos de obsessões demoradas. A influenciação para a droga, por exemplo, quantas pessoas se perderam, porque no carnaval foi quando fez sua primeira experimentação. Carnaval, é só agora no carnaval, só quero ver como tal, não é nada demais, e os espíritos vão meter em aquele que está oferecendo, isso é bobagem, você começa e para quando quer, você não é adulto, não sei o que, essas conversas. Quantas pessoas começaram nesse processo, estão hoje perdidos, deixando famílias completamente desoladas, destruídas, né? Esse é um tema muito grave. No item 8, eles falam, misturavam-se espíritos de aspecto bestial e lupino, lembra? Lupino, lobo, né? Verdugos e técnicos de vampirização do tono sexual, em promiscuidade alarmante com inúmeros encarnados. Lembram da Sacéia? Lembram dos bacanais? Lembram do que falamos das Lupercálias? Lembram desses processos todos? Pois bem, veja como isso é antigo, como nós ainda estamos, esse atavismo que estamos ligados. Se a gente for fazer uma pergunta, por que nós ainda vivemos essa festa com todas essas características tão presentes desde o primitivismo dessa festa? Por que ainda trazemos? Então, alguns historiadores vão dizer que isso foi passado de geração em geração, porque não sei o quê. É possível, mas eu não acredito que esse seja, a coisa é muito mais profunda. Ela existe porque existem espíritos que desde aquela época não reencarnaram, não se reformaram, se alimentam disso, e de geração em geração eles vão buscando suas vítimas e transmitindo esse tipo, essa ideia, esse mote, essa experiência de vida, de não vida, melhor dizendo, né? Então essa transferência ela ocorre desde que o mundo é mundo, existe essa influência espiritual. Vejam que Manuel Filomeno vai falar sobre a afinidade. Afinidade com esses espíritos que nós vimos falando, sintonia, afinidade. A curanda à vista podia perceber que, não obstante a iluminação forte da rua, pairava uma nuvem espessa, onde se agitava outra multidão, porém de desencarnados, mesclando-se com criaturas terrestres de tal forma permeada que se tornaria difícil estabelecer fronteiras delimitadoras entre uma e outra faixa de convivência. Então, meus amigos, ainda tem uma frase aqui que eu acho importante
de Emmanuel, né? Numa psicografia que Chico trouxe dele especificamente para o Carnaval, Emmanuel vai dizer: nenhum espírito equilibrado em face do bom senso, que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer a apologia das loucuras generalizadas que adormecem as consciências nas festas de Carnaval. É isso que Emmanuel fala. Alguém no livro Nas Fronteiras da Loucura vai fazer a pergunta ao mentor, a seguinte pergunta: essa festa nefanda nunca terá fim? Terá fim um dia? Resposta: a festa é um vestígio da barbárie e do primitivismo ainda reinantes. Sacéia, Lupercalia, Bacanal, Saturnália, está tudo aí. E que um dia desaparecerão da terra, quando a alegria pura, a jovialidade, a satisfação, o júbilo real substituirão as paixões de prazer violento e o homem houver despertado para a beleza, a arte, sem agressão nem promiscuidade. É a mensagem dos espíritos. E aí, já encerrando, para encerrar, eu quero trazer uma frase, né? E nós, enquanto espíritas, estamos proibidos de ir para o Carnaval? Claro que não. Até porque o espiritismo não proíbe ninguém de nada. Cada um faz as suas escolhas, sabendo que é responsável pelas suas escolhas diante da lei de ação e reação, da lei de retorno, né? Mas tem uma frase que Allan Kardec nos deixa no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, que ele vai dizer o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Eis o que se espera de um espírito e eis o comportamento que devemos adotar durante o Carnaval. Então, fica essa mensagem a todos, o meu abraço a todos do tio, né, do tio Ormindo, Centro Espírita Tio Ormindo. Em nome de Celso Seara, eu quero abraçar toda a diretoria, todos os trabalhadores, todos os frequentadores, pedindo que o Divino Mestre Jesus nos abençoe e nos ajude nesse momento tão grave de transição planetária, nos inspirando, e que da nossa parte mantemos a serenidade, o pensamento e a sintonia voltado para o alto, as orações cotidianas, principalmente a oração do Evangelho no lar, para que não só nós, mas como os nossos familiares tenham um ninho seguro, protegido das más influenciações. Que Jesus abençoe a todos e o meu, novamente, muito obrigado. Eita, canção maravilhosa! Recebi de presente de um grande amigo meu, irmão Antônio José, grande compositor aqui em Salvador, Bahia. Canção inspirada que ele recebeu da Nossa Senhora. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi sua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre e a fome, e dai a vossa proteção. Querida Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, nos cubra com divino manto e recebe meu canto para te louvar. Bora, Rio do Acordeão. No contrabaixo, meu irmão, amigo Tiago, tocando essa canção maravilhosa de Antônio José. Eita, grande compositor, foi bem inspirado.
louvar. Também pedi tua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre a fome, e dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, nos cubra com divino manto e recebe meu canto para te louvar. Grande presente, São José. Você foi bem inspirado, meu irmão?